Oi! Se você é jogador de RPG, sabe muito bem que a vida de herói não é fácil, não é mesmo? Lutar sozinho para salvar o mundo, defender os fracos, enfim, toda aquela jornada, né, heróica, e ter que fazer isso sozinho é uma barra. Bom, se você é do tipo que não gosta de lutar sozinho e não encontrou outro herói para te acompanhar nas aventuras, talvez seja a hora de você ter um monstro de bolso. É isso mesmo, um Digimon, um Pokémon, aquelas criaturas místicas que acompanham o seu herói para onde quer que ele vá e ainda auxiliam com poderes mágicos e muito mais. Se você quer saber como utilizar monstros de bolso dentro do sistema Daimon, mais especificamente para anime RPG, fica aqui que depois da vinheta eu vou te contar detalhe por detalhe como é que você faz. Já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está aqui para mais um vídeo do quadro Suplementando. Nesse quadro eu falo sobre suplementos de sistemas de RPG, tá certo? Falando aqui hoje a respeito do sistema Daimon, o suplemento Anime RPG, que foi criado para que fosse possível ambientar campanhas de animes, mangás dentro do sistema Daimon. Se você não conhece o sistema Daimon, que é um sistema brasileiro desenvolvido por Marcelo Del Débio e Norson Butri, que fez muito sucesso no Brasil durante o final da década de 80 e início da década de 90, eu vou deixar aqui no card um link para que você possa ver toda a minha playlist falando sobre o sistema Daimon e também o link para os outros vídeos do Suplementando sobre anime RPG. Sim, porque este não é o primeiro vídeo onde eu falo sobre anime RPG. Eu já falei como criar personagens, já falei a respeito de atributos, perícias, falei até inclusive a respeito de arquetipos por tipo de sangue, como criar mechas, enfim, tem muita coisa legal na playlist sobre anime RPG, você não pode perder de jeito nenhum e o link tá no card. Mas hoje nós vamos dar sequência, né? Nós estamos quase terminando esse suplemento. Nós vamos dar sequência hoje estudando a respeito dos monstros de bolso. Claro, se você já assistiu anime, gosta de ler mangá, enfim, se você tem algum contato com a cultura nerd em geral, você sabe do que eu estou falando. Os monstros de bolso são aquelas criaturinhas poderosas que acompanham, né, os heróis, os personagens em aventuras por aí afora, típicas de Sakura Card Captor, Pokémon, Digimon, né? E hoje nós vamos aprender como criar essas criaturas para mesa de RPG, né? Como desenvolver, como lutar com elas, o que você pode, o que você não pode fazer dentro, é claro, do sistema Daimon, né, gente? Claro que cada sistema, como vocês sabem, tem lá a sua maneira de criar, né? De emular as realidades, né? Trazer as coisas para dentro do sistema. Bom, então vamos lá, sem mais demora, começar a falar a respeito dos monstros de bolso. Bom, pessoal, apesar de que a grande maioria das pessoas, né, que estão aqui com certeza sabem o que é um monstro de bolso, a gente precisa tecer alguns comentários a respeito da definição de monstro de bolso, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, né, qualquer criatura de origem mística que acompanha o herói, ela pode ser considerada um monstro de bolso. Por que eu friso essa questão da criatura ter uma origem mística? É porque senão você vai acabar confundindo com a definição de familiar, né? O familiar, ele pode ter ou não origem mística, tá certo? Ele pode ser ou não uma criatura mística, né? Mas uma criatura comum, como por exemplo um cão, um gato, né, um lobo, não pode ser considerado um monstro de bolso, tá certo? Se ele tem uma origem comum, se ele é um animal
biológico, de origem comum, se ele não tem uma natureza mística, ele não poderá ter um título de monstro de bolso. Isso é muito importante, tá? Então, o monstro de bolso, ele é qualquer tipo de criatura mística que acompanha o herói. Ele pode ser um pequeno Pokémon, um Digimon, ele pode ser inclusive uma carta Clow, pode ser um Medabots, ele pode ser o que a sua mente imaginar, né? Uma pequena fada, uma pequena uma salamandra, uma fênix, enfim. O fato é que ele precisa ter essa origem mística para que ele possa ser considerado um monstro de bolso. E como é que eu posso adquirir um monstro de bolso, né? Bom, você pode adquirir um monstro de bolso de duas maneiras no sistema Daimon, tá? Duas formas. Primeiro, você pode adquirir ele na criação do seu personagem. No momento que você criou o personagem, você pode dizer para o narrador: olha, narrador, eu quero ter um monstro de bolso. Se o narrador permitir, aí você vai pagar uma determinada quantidade de pontos, né? Pontos de aprimoramento, tá? Para poder ter esse monstro de bolso. E aí, quão poderoso vai ser o meu monstro de bolso? Vai depender de quantos pontos de aprimoramento você empregar na criação da criatura, tá? Outra maneira de você conseguir um monstro de bolso é durante o decorrer, né, da aventura. Então, vamos supor que você não quis gastar pontos de aprimoramento para adquirir um monstro de bolso. Mas vamos supor que o cenário, o mundo onde o seu narrador está narrando, né, ele é um mundo onde os monstros de bolso eles sejam bastante comuns, eles estejam ali. Vamos supor que ele está narrando Pokémon, né? Então, em todo canto tem as criaturazinhas, né? Os Pokémons que podem ser conquistados pelo personagem durante a aventura, tá certo? Durante a aventura. Então, a segunda forma é essa, durante a aventura você pode adquirir. É claro que isso será possível se o seu mundo de campanha, ele já tiver essas criaturas em abundância. Ah, mas e se eu não comprei no início, porque eu não tive a ideia, né? Mas depois, à medida que eu for evoluindo, eu quero adquirir um monstro de bolso, só que o meu cenário não ajuda. Existe uma maneira de eu fazer isso? Existe, claro, você tem que conversar com o seu narrador, né? Então, você vai conversar com o seu narrador para que ele dê uma forma, né? Consiga uma forma de você obter esse monstro de bolso. Pode ser, sei lá, uma magia, um mago, né? Que tinha um monstrinho desse e por algum motivo, né, o monstrinho se perdeu, e o mestre ele pode criar, claro, uma situação que pode fazer com que esse monstro de bolso apareça para você, mesmo sem eles terem uma existência muito, digamos assim, prolixa no mundo de campanha. Claro, gente, que o narrador ele não é obrigado, né? Ele pode simplesmente olhar para você e dizer: olha, não existe isso no meu cenário, não existe isso na minha aventura. Ele tá dentro do direito dele. E aí ele pode barrar tanto o segundo caso, que é o encontro durante aventuras, né? Os encontros aleatórios, como ele pode barrar também na criação. Não permito que tenha monstros de bolso nessa aventura. Aí você vai ter que procurar um outro narrador, esperar esse narrador narrar uma campanha, né, onde seja permitido para você poder criar o seu monstrinho de bolso, tá? De qualquer maneira, conversa com ele com jeitinho, né? Quem sabe você consegue, né? E esses monstros de bolso, né? Como seriam assim, digamos assim, eles são seres, já que eles são seres místicos, a vida deles é igual a de um ser normal, é maior ou menor? Bom, gente, aí depende, tá? E depende do quê? Depende do tipo de campanha que o seu narrador estiver narrando. Se o seu narrador estiver narrando uma campanha muito mística, com muita magia, né? Uma campanha assim, overpower, ele pode determinar que os monstros de bolso eles sejam imortais, ou seja, eles não morrem nunca. Se eles chegarem a ser feridos e tiverem os seus pontos de vida zerados, eles vão desmaiar, desaparecer por uma ou duas sessões e depois eles retornam, tá? Assim como mágica, do nada. Por quê? Porque eles são imortais, né? Então não tem como
eles serem destruídos. Se o narrador, no entanto, não quiser algo assim, ele quiser uma campanha mais realista, mais pé no chão, se ele quiser que você realmente tenha medo de perder o seu amiguinho, né, o seu monstrinho, se ele quiser trabalhar nessa questão da ligação entre o personagem e o monstrinho de bolso, ele pode optar por uma campanha mais realista. E aí, nessa campanha mais realista, ele pode determinar, por exemplo, que quando o monstrinho de bolso tiver os seus PVs zerados, ele desmaia e aí ele fica perdendo um PV por rodada até morrer, né? A menos, é claro, que o herói o socorra, retire ele da área de perigo, né? Ele normalmente vai se curar apenas, né, com os cuidados essenciais e descanso, tá? A não ser que seja assim, um ferimento muito grave, né? Mas se o dono do monstrinho de bolso não conseguir retirar ele da área de risco, se ele continuar lá, né, levando dano, continuar lá, depois de desmaiado, ele vai perder um PV por rodada. Quando ele chegar em menos 10 PVs, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E aí é definitivo, não tem mais como trazer o bichinho de volta. Poções mágicas, né, que sirvam para pessoas também, com a devida permissão do narrador, deverão surtir efeito no monstrinho de bolso. A não ser que o narrador diga o contrário, que o narrador determine, né? Porque o sistema Daimon não fala nada a respeito disso, mas o narrador, exatamente porque ele não fala, o narrador pode determinar, ó, poção que serve em humano não serve no monstrinho, tem que ser uma poção específica, né? Ou tem que ser magia mesmo, tá? Então cada narrador aí vai agir como ele achar mais justo, tá bom? Vamos supor, então, que o seu narrador já determinou o tipo de campanha, se vai ser mística, se vai ser realista, né? E agora você quer adquirir o seu monstrinho de bolso. Como eu disse anteriormente, você vai ter que comprar o aprimoramento monstro de bolso. É isso mesmo. No anime RPG já vem um aprimoramento prevendo, né, o seu desejo de ter um monstro de bolso. Você compra esse aprimoramento, você deve lembrar, né, do estudo do sistema, que você compra o aprimoramento através de pontos de personagem, pontos de criação de personagem ou pontos de evolução ao longo, né, da campanha. Então, se você gastar um ponto de aprimoramento, você vai ter um monstrinho de bolso mais ou menos, tá? Aquele monstrinho de bolso mais fraquinho, né? Ele vai poder vir com 3 poderes que você vai poder determinar em conjunto com o seu narrador, né? E aí esses poderes, gente, pode variar da telecinésia a ter uma cauda, né? Que dê um ataque mágico, então, ou a simplesmente garras, tá? Vai variar muito do tipo de criatura que você quer criar, e nós vamos falar aqui sobre todas as possibilidades que o manual traz e vamos também comentar algumas possibilidades que o narrador poderá acrescentar por fora do manual, tá? Porque também, né, o narrador ele possui a regra de ouro exatamente para isso, para que ele não fique 100%, né, dependente do manual. O manual ele é uma orientação, né? Ele não deve ser uma limitação, tá bom? Então, gasta um ponto, cria uma criaturazinha com 3 poderes, ela pode evoluir 2 vezes, né? Normalmente os monstrinhos de bolso, gente, eles podem evoluir de 2 a 3 vezes. O narrador pode ampliar isso? Pode, por conta e risco dele, tá? Mas na maioria das vezes essas criaturazinhas, elas evoluem mais lentamente do que as pessoas, né? Do que os seres normais. E elas costumam evoluir de 2 a 3 vezes, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 2 evoluções. Então, quando ele é criado, ele tem 3 poderes. Quando ele evoluir a primeira vez, tá? Aí ele vai ganhar mais 2 poderes. Ele vai ficar com 5 poderes. E quando ele evoluir a última vez, ele vai obter mais 2 poderes, pulando de 5 para 7. Então, veja, ó. 3, pulou para 5, pulou para 7. Começa 3, vai aumentando de 2 em 2. Então, se eu quiser que ele tenha uma terceira evolução, 9 poderes. Se eu quiser que ele tenha uma 4ª evolução, 11 poderes. E por aí vai, tá? Você pode ir extrapolando o livro e você pode ir avançando isso aí, tá bom? No livro veio só até a 2ª evolução, lembrando. Mas eu tô mostrando pra você o padrão, a sequência dessa evolução. Ah, mas eu quero um monstro mais forte, eu quero um monstro de 2 pontos.
Ó, em vez dele começar com 3 poderes, ele começa com 5, né? E a evolução continua igual, de 5. Na primeira evolução ele pula para 7, aumentando 2. Na segunda evolução ele pula para 9, aumentando mais 2. Se você quiser, se o narrador permitir uma terceira evolução, 11 e por aí vai. 3 pontos, já começa em 7. 4 pontos, já começa em 9. Observe, gente, ó, cada ponto que você gasta, ele aumenta 2 poderes. 3, 5, 7, 9, né? Então, se eu quiser aqui um monstrinho com 5 pontos, né? Ele vai começar com o quê? 9 mais 2, né? 11 poderes, tá? Sexto ponto, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, estão entendendo? Então, sempre que eu quiser aumentar, né? Eu vou acrescentar mais 2 poderes, tá? E as evoluções vão continuar seguindo o mesmo padrão. Vai ser o número de poderes anteriores mais 2. Então, esse é o padrão para você criar a criatura com quantos pontos você quiser, tá? Quantos pontos que você quiser. Agora, narrador, cuidado, né? Porque se colocar uma criatura poderosa demais, aí vai acabar a diversão do jogador, né? Porque a criatura vai lá, destroça tudo e o seu jogador, o personagem vai fazer o quê? Ficar assistindo, né? A não ser, é claro, que a sua campanha já seja realmente uma campanha de combate, né? Entre os monstrinhos de bolso, como por exemplo Medabots, Digimon, né? Aí, claro, quem vai lutar são os próprios monstrinhos, né? O seu personagem ele é apenas o treinador. Então, é claro, quanto mais poderoso o monstrinho, melhor, tá bom? Então, é assim que a gente adquire inicialmente os monstrinhos de bolso. Bom, pessoal, mas presta atenção numa coisa interessante, né? Vamos supor que você esteja jogando uma campanha, né, onde os pontos de personagem sejam poucos, seja uma campanha bem limitada, e você quer adquirir um monstro de bolso, mas nesse momento você não está podendo abrir mão dos pontos de aprimoramento que você está precisando para outra coisa. Então você pode comprar um monstro de bolso com valor inicial 0, tá? Para isso, basta o quê? Basta a permissão do seu narrador. Aí você deve estar se perguntando, e de que serve um monstrinho de bolso com valor 0? Bom, você já tem a criatura. Na sua próxima evolução, você pode gastar pontos de aprimoramento nele, tá? Ele já te acompanha, ele já anda com você, ele já faz parte da sua história. Isso é legal para não dar aquela ideia de que o monstrinho de bolso surgiu do nada, né? Apareceu do nada, né? Então, a única questão é que ele não tem ainda nenhum poder, tá certo? Ele não tem ainda nenhum poder místico, ele não dá ataques físicos muito poderosos, ele é um bichinho meramente de enfeite, tá? Mas ainda assim pode tornar o seu personagem bastante carismático, pode enriquecer a sua trama, né? E o mais importante de tudo, você já tem um monstrinho, depois é só sair gastando poder na criaturazinha para tornar ele assim um monstrinho extremamente poderoso, tá bom? Bom, comprado o teu monstrinho de bolso, adquirido o teu monstrinho de bolso, né? Agora você vai ter que, digamos assim, personalizar a criaturazinha, né? Você vai ter que gastar pontos, tá? Para poder tornar ele da maneira que você quiser. Esse passo se chama distribuir as características. Isso, gente, porque os monstros de bolso, assim que eles surgem, eles têm uma característica inicial zerada, tá? Então, toda vez que você compra um monstrinho de bolso, as características dele, e quando eu falo em características, estou falando de quê? Força, agilidade, destreza, carisma, tá? Zeradas. E para poder ir aumentando, né, essas características, você vai ter que pagar pontos de poder correspondente. Ué, como é que é isso? Espera aí que eu te explico. Bom, pessoal, nós vamos começar com os pontos de vida. Sim, porque se o monstrinho não vive, ele não pode lutar, né? Então, a primeira coisa que você tem que gastar quando você adquire o seu monstrinho de bolso são exatamente... você tem que gastar em pontos de vida para saber quão resistente, né, a sua criaturazinha ela pode ser. Se você optar por
por iniciar com 0 pontos, né, pegar um monstrinho de bolso de 0 pontos, ele vai iniciar com 10 PVs, tá? 10 PVs. Então, ele vai ter assim, né, uma durabilidade muito pequena, mas igualmente também ele vai ter uma possibilidade, né, de sobreviver. Se você gastar 1 ponto na aquisição do seu monstrinho de bolso, ele já inicia com 20 PVs. Se for um monstrinho de 10 pontos, 30 PVs, 3 pontos, 40 PVs e assim sucessivamente. Observe que para cada ponto extra que você gasta, você ganha 10 pontos a mais de PVs, tá? Então, para cada ponto de criação de personagem, 10 pontos extras de PV, tá bom? Então, na hora que você escolhe a quantidade de pontos de aprimoramento que você vai gastar na sua criatura, você está também determinando os seus pontos de vida. Então, se eu quiser gastar mais pontos para que o meu monstrinho de bolso tenha mais pontos de vida, né? Então, se eu quiser gastar, por exemplo, 10 pontos, se com 9 pontos eu tenho 100 PVs, então com 10 pontos eu vou ter 110, com 11 pontos eu vou ter 120 e assim sucessivamente. É claro que fica meio complicado se esse monstrinho tiver ponto demais, né? Vai chegar um momento que ele não morre mais, tá? Seria quase a mesma coisa de considerar logo ele mortal. Outra coisa também que você tem que lembrar é que, independente de quantos pontos de vida ele tenha, tá? No momento que zera, ele desmaia. E se ele chegar a menos 10 PVs, não importa se ele é um monstrinho de 1 ponto ou um monstrinho de 9 pontos, ele morre. Força. Então, agora vamos ver quanto de força a sua criaturazinha ela vai possuir, né? Então, imagine que a sua criaturazinha seja free, né? Ou seja, você não gastou nenhum ponto, ela é 0 ponto. Ela já vai iniciar com uma força igual a 3, tá? Ah, mas força igual a 3 é bom, é ruim? Para você ter uma ideia, para você ter um padrão de comparação, a força média humana, né, em anime RPG é 12, tá? Então a força 3 realmente é uma criaturazinha muito fraca, né? Ela talvez consiga carregar um vidro de poção, né? Pegar um livro, tá? Mas ela não tem, assim, em critério de ataque, uma boa força. Se você gastar 1 ponto, no entanto, essa força dobra, ela passa a ser 6. Com 2 pontos, você vai ter uma criatura com a força média de um ser humano, que é 12. Então, observe que tá dobrando, ó. 0,3 com 1,6, com 2,12, né? Só que aí quando chega aqui, ó, não dobra mais. Cuidado com isso, ó. Passa a ser o quê? Com 3 pontos, passa a ser 15. Com 4 pontos, passa a ser 18. Ou seja, depois da força média, cada ponto que eu acrescento, ao invés de dobrar, eu boto mais 3, tá? Cuidado, né? Para não confundir. Então, com 8 pontos, eu vou ter uma força 30. Se eu quiser gastar 9 pontos, 33, 10 pontos, 36 e assim por diante, tá bom? Inteligência e o will, né? Inteligência e a força de vontade da criaturazinha. Inteligência vai permitir que essa criaturazinha faça determinadas tarefas ao seu comando. E a will, claro, para que ela possa resistir a veneno, magia, né? E entre outras coisas, tá? Se a sua criaturazinha não custou nenhum ponto, se ela foi 0, ela vai ter uma inteligência igual a 1, tá? Ou seja, ela vai ser capaz de repetir o próprio nome, tá? Então, vai ser capaz de falar Pikachu, né? Você vai ser capaz de repetir o próprio nome dela. Com 1 ponto, ela já pula para inteligência 3, né? Com 2 pontos, ela passa a ter inteligência 6. E daí pra frente, ó, vai aumentando de 3 em 3. 3,9, 9, 4,12, por aí adiante, tá? Com 5 pontos, eu tenho inteligência 15. Se eu quiser gastar 6 pontos, a inteligência vai para 18. E assim sucessivamente, tá bom? Agora, presta atenção. Eu falei aqui da inteligência. E a will? A will de um monstrinho de bolso, ela não varia. Ela é sempre igual a 3. Isso é o que diz o sistema.
É claro que o mestre, ele pode determinar uma will diferente, ele pode até inclusive dizer que a will varia igual à inteligência, tá? Mas o sistema deixa isso bem claro, bem amarrado. A força de vontade de um monstrinho de bolso é sempre 3. Ué, professora, por que será, hein? Gente, a última coisa que você quer é um monstrinho de bolso com muita força de vontade. Por quê? Porque se ele tiver muita força de vontade, ele também vai ter o quê? Muita personalidade. E aí nem você mais vai conseguir controlar o danadinho, sacou? Então, a will, ela é perigosa, tá? Então, narrador, cuidado. A não ser que essa seja realmente a sua intenção, né, narrador? Testar a capacidade do seu jogador de controlar o monstrinho. Caso não seja essa a sua intenção, não permita que a will varie. Deixa a will sempre em 3 mesmo, porque aí você vai ter sempre um monstrinho de bolso dócil, obediente, que faz exatamente o que você quer. E se o seu narrador permitir que você gaste bastante ponto em will, tome cuidado, que com certeza ele tá tramando alguma coisa aí. Fique de ouvido, né, bem aberto, orelhas em pé, que aí vai rolar alguma coisa aí relativa a essa questão da will, tá? Do seu monstrinho, tá bom? Vamos prosseguir? Agilidade e destreza. Ou seja, a capacidade do seu monstrinho, né? De combater com as garras, né? Ou de se defender de ataque, né? Se movimentar, correr, tá? Utilizando o seu próprio corpo. Se o seu monstrinho foi, né, gratuito, você não gastou pontos por ele, a agilidade inicial dele será 6. Se você gastar 1 ponto, essa agilidade vai dobrar, ela vai para 12. Daí depois ela fica aumentando de 3 em 3, ou seja, com 2 pontos ela vai para 15, né? Era 12, agora é 15, aumentou 3. Gastando 3 pontos, ela aumenta para 18, aumenta 3 de novo, né? 4 pontos, 21, 5 pontos, 24. E se eu quiser gastar 6 pontos? É só acrescentar mais 3, ou seja, 27, e assim por diante. Então, sempre que eu quiser aumentar 1 ponto na agilidade da criaturazinha, ela vai aumentar 3 pontos no atributo da agilidade, tá certo? E a destreza? Bom, gente, todos os monstrinhos de bolso, eles iniciam com uma destreza 6, tá bom? Claro, o narrador pode determinar diferente, mas o sistema, né, ele diz que o ideal é que os monstrinhos de bolso não tenham a sua destreza variando. Mais uma vez, a explicação que eu vejo para isso é aquela que eu falei inicialmente, né? O monstrinho, ele tem que ser um auxiliar do personagem, tá? Se ele se tornar poderoso demais, ele vai acabar resolvendo todos os conflitos sozinho, né? E aí o personagem do seu jogador vai ficar só chupando o dedo, tá? A menos, é claro, mais uma vez eu repito, que o objetivo seja exatamente combate entre criaturas. Você tá jogando Medabots, né? Onde os robozinhos, eles lutam uns com os outros, né? Aí é claro, evidentemente, o narrador pode optar por permitir que a destreza deles varie, né? Então, o narrador, veja qual é o tipo de campanha que você está narrando, use o bom senso, tá? Mas eu tô aqui para explicar as regras do sistema Daimon e eu devo de fixar isso bem para vocês. O sistema Daimon diz que todos os monstrinhos de bolso, eles devem ter a sua destreza igual a 6 e não deve variar, tá? A menos que o narrador diga o contrário, tá bom? Percepção, que é a capacidade do monstrinho, né, de perceber as coisas ao seu redor, procurar encontrar alguma coisa, né? Se ele não custou nenhum ponto, foi 0, ele vai ter uma percepção inicial igual a 6, tá? Agora, se você gastou pontos nele, com 1 ponto ele já tem uma percepção 12. Com 2 pontos ele pula para a percepção 15, aumentando 3. Com 3 pontos, ele vai ter uma percepção 18. Então, observe o que está acontecendo. Para cada ponto que você gastou na compra, né, na criação do monstrinho, você aumentou mais 3 na percepção, tá? Com 5 pontos, ele tem uma percepção 24. Se eu quiser um de 6 pontos, 24 mais 3, 27. Se eu quiser um de 7 pontos,
27 mais 3, 30. Então, vai sempre aumentando de 3 em 3 e assim por diante, tá ok? Carisma, que é a capacidade do seu monstrinho de ser fofinho, né? Cativar, né, as pessoas ao redor dele, tá? Ela pode variar bastante. Ela pode variar, por exemplo, essa habilidade, essa característica, perdão, o carisma, ela pode variar de 0 até 18. Se o seu monstrinho ele tiver 0, né, você vai ter aí um monstrinho horrível, aquele monstrinho que gostar dele, tá? E com 18 você vai ter um bichinho lindinho, lindinho. Aí aqui, gente, não existe uma tabela. Por quê? Porque o monstrinho, o carisma dele não pode ficar atrelado, né, às outras habilidades. Tá bom? Eu não posso dizer, por exemplo, que para ele ser lindinho, você tem que gastar muito ponto. Para ele ser feioso, você tem que gastar poucos pontos. Não, é bem variável. Ele pode ser super poderoso e lindinho. E ele pode ser feioso e fracote, tá? Então, isso aqui é uma negociação que você vai ter que fazer com o narrador. O narrador pode determinar um pagamento extra, né? Ou ele pode simplesmente apenas deixar que você determine o nível de beleza do seu bichinho. Lembrando que, claro, né? Se o monstrinho for horrível, isso pode criar problemas de se infiltrar em locais, de conviver em ambientes, né? As pessoas vão ter medo do teu monstrinho. E se ele for lindinho demais também, né? Todo mundo vai querer levar ele para casa e não vai querer te devolver. Então, cuidado aí, né? Quando for escolher o monstrinho, vai depender, é claro, também do background. Eu acho que a maneira mais... O sistema Darwin, ele deixa em aberto para o narrador decidir, tá? Por isso que eu tô falando isso. Mas assim, eu, Francinete, acho que a melhor opção é sempre o background, né? Você utilizar o background para negociar com o seu narrador se o monstrinho é feioso ou se ele é lindinho, fofinho, um Pikachuzinho da vida, né? Mas é claro, levando em consideração o que você quer. O que você quer vai pesar bastante. E falando agora a respeito de tamanho, né? Quando a gente fala a respeito de tamanho, a gente tá indiretamente falando do atributo Constituição. Claro que a Constituição não é só a aparência, não é só o porte, não é só o tamanho. Tem também ligação com a vitalidade do monstrinho, né? Mas a gente já viu que essa questão de vitalidade você adquire à medida que você paga os pontos, né? Você já adquire, para cada ponto que você gasta no monstrinho, você adquire 10 PVs extras, né? O monstrinho zerado, ele tem 0 PV, se você gasta um ponto, ele para... o monstrinho zerado tem 10 PVs, se você gasta um ponto, ele vai para 20, se você gasta 2 pontos, ele vai para 30 e assim sucessivamente. Já a Constituição está diretamente atrelada com o tamanho da criatura, né? Se você não pagou nada pela criatura, ela vai ter até 12 quilos, ela só vai poder ter no máximo 12 quilos, e a Constituição dela não poderá ser superior a 3. Ao gastar um ponto, esse valor mais do que dobra. De 12 ele vai para 25 e a Constituição dele passa a ser 6, também dobra. Então observe que os quilos mais que dobra, né? Dobra um pouco mais do que dobra, né? Passa a ser 25 e a Constituição dobra de 3 para 6. Com 2 pontos, ó, ele dobra de 25 para 50 quilos. Então, se você gastou 2 pontos, o seu monstrinho pode ter até 50 quilos. E a Constituição dele será 12, que é o dobro de 6. Ó, com 3 pontos, ele dobra de novo, de 50 para 100. A Constituição não dobra mais, ela passa a aumentar para 15, lembra? Parecido com o que aconteceu com a força, se eu não estou enganada. Observe que o peso máximo dele continua dobrando, né? Com 4 pontos, 200, com 5 pontos, 400, 6 pontos, 800 quilos e por aí vai. Mas a Constituição, depois do 12, né? Ela passa a aumentar apenas mais 3, tá? Então, 15, 18, 21. Se eu quiser com 6 pontos, 24 e assim sucessivamente. Agora, presta bem atenção, que esse tamanho, ele é um tamanho máximo, é até 12 quilos, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter um monstrinho de 0 pontos, eu posso dizer, o narrador, ele pesa 5 quilos, tá?
Eu posso. Eu não posso, por exemplo, dizer ele pesa 13 quilos. Aí eu não posso, porque o máximo é 12. Eu posso gastar 2 pontos no monstrinho e dizer, não, ele não pesa 50 quilos não, que é isso, eu levo ele aqui no ombro. Ele pesa 1 quilo, ele pesa 2 quilos. Você pode determinar, tá? O peso, o tamanho, né, da sua criaturazinha, tá bom? E isso não vai interferir na constituição dele, que vai continuar sendo 12, tá bom? Então, cuidado aí, né, para não achar que porque eu gastei 2 pontos, é obrigatório a minha criaturazinha ter 50 quilos. Não, não é obrigatório. É até no máximo, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, eu adoraria continuar falando com vocês, mas agora que a gente terminou aqui todas as características dos monstrinhos de bolsa, eu vou ter que dar uma pausa, porque esse vídeo já tá passando de meia hora. Quando eu voltar, nós vamos falar a respeito dos poderes que você pode adquirir para deixar o seu monstrinho de bolso cada vez mais transado, cada vez mais único e incrível, tá? Então, se você está gostando, né, desse quadro do Suplementando, coloca aqui embaixo, curte, compartilha, põe nos comentários o que você quer saber mais sobre os monstrinhos, o que você sabia, o que te deixou admirado, se você vai utilizar monstrinhos de bolso na sua próxima campanha de RPG, me conta que eu vou adorar saber, tá bom? Enquanto isso, eu queria aproveitar para agradecer, tá? Se é a sua primeira vez aqui comigo, vai dar uma olhadinha lá no meu canal, olha os links aqui, tá? Dá uma olhadinha nos outros vídeos do Anime RPG, é um cenário super bacana para quem gosta de jogar, né, com animes e mangás, tá bom? Não deixa também de se inscrever, ativar o sininho para continuar recebendo a continuação dessa playlist. E é isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Me procura nas redes sociais. Os links estão tudo aqui na descrição. Te encontro no próximo vídeo pra gente continuar falando sobre monstrinhos de bolso. Até lá, hein? Um beijo. Tchau. Fica com Deus.